Então, uma boa noite a todos. Boa noite. A aula de hoje vai ser dividida com o Álvaro, tá bem? Então, eu vou falar aqui uns 30 minutos, depois o Álvaro vai encerrar a aula. Antes de começar a aula, eu queria agradecer profundamente para quem acreditou na nossa campanha Católicos ao Combate. Dizer que o Católicos ao Combate não morreu domingo. O Católicos ao Combate só morre quando o último santo morrer, que é quando o tempo vai se consumar. Até lá, todos os católicos são chamados à briga que é própria da nossa vocação de católicos, tá bem? Então, nada mudou. Eu não fiquei triste nem um segundo. Aliás, eu estou muito feliz, até me surpreendi com a minha alegria. Eu voltei para o quartel hoje. Daqui a 6 meses eu serei promovido a capitão. Então nada mudou, tá? Eu chamei essa minha apresentação de Brasil, a Última Cruzada. Tá? E eu quero fazer com essa apresentação não uma leitura do que foi a eleição de primeiro turno no Brasil, o resultado dela. Apesar de nós vamos comentar algumas coisas que aconteceram, bem interessantes. Mas a minha ideia é fazer uma leitura do que significa a eleição, perdão, qual que é o papel que o Brasil ele detém hoje no jogo das nações, tá? E qual que é o papel que a igreja detém, não hoje, mas detém desde sempre. Tá? Então, como que se comportam esses dois, talvez seja uma expressão, mas esses dois personagens no jogo da geopolítica, tá bom? No jogo das relações entre as nações. A Igreja Católica, numa perspectiva desde a sua criação, tá bom? E o que é que o Brasil deve fazer hoje, né? Qual que é o papel do Brasil hoje na geopolítica? Bom, as eleições de primeiro turno no Brasil aconteceram no domingo e elas são motivo de apreensão, não é? Aquilo que todo mundo desconfiava aconteceu, não é? Entretanto, eu acho que é possível ver algum alívio também nessa eleição, tá? Por exemplo, não sei se todo mundo olhou a composição das duas casas legislativas, como que ficou, não é? Então, forçando ali um pouco a barra. Por exemplo, quando o Bolsonaro ele se candidatou pelo PSL em 2018, ele elegeu 56 deputados federais. Né? Esse ano ele elegeu 99 no PL, né? Quase dobrou. Fora que ele só tinha um PSL na base, na última eleição. Agora ele tinha o Republicanos e o PP também. E alguns outros partidos que jogam mais à direita, como o PSC e o PTB. Tá bom? Então, no Legislativo, a eleição foi muito interessante. Vejam que alguns figurões da falsa direita que se criou no Brasil nesse teatro das tesouras que foi a redemocratização foram jogados na lata do lixo nessa eleição. Vocês sabem quantos votos o José Serra teve para deputado federal em São Paulo? Não. 14 mil votos. Um ex-candidato à presidência da República com 14 mil votos. Né? Os irmãos Weintraub, uma votação horrível. Enfim, muitos nomes tiveram uma votação muito ruim. Então, assim, eu acho que há um motivo para apreensão, mas eu também vejo como um certo alívio, porque dentro do Legislativo aconteceu um resultado muito positivo para a gente. Eu, sinceramente, quando eu vi aqueles números mudando, quando eu vi o Bolsonaro com 48,88, e daí em diante só caindo, e o Lula só subindo, a Tebet e o Ciro imutáveis, os dois, não houve variação nenhuma. Quando eu vi aquilo, eu pensei, vão fraudar no primeiro turno. Graças a Deus não foi o que aconteceu, né? E eu tenho a impressão de que não era esse o plano, permitir um segundo turno. Mas Deus nos concedeu mais 4 semanas de luta, tá? E é o que nós devemos fazer. Eu vejo muita gente desanimada. Por favor, deixem para ficar desanimados em novembro. Tá? Outubro para a gente tem que ser um mês de luta, entendeu? De ganhar pessoas, de esclarecer pessoas. É surpreendente o número de idiotas que ainda existe no Brasil, não é? Às vezes você vem ao centro do almoço, frequenta ambientes como esse, e a gente tem a falsa impressão de que todo mundo está muito bem informado, e quando você vai no seu trabalho, você ouve uma estupidez que não dá nem para acreditar. Tá bom? Mas o que eu percebo é que essa eleição para a Câmara Legislativa mais à direita, outra vitória expressiva. Você tinha um candidato ultra-revolucionário
no estado do Rio de Janeiro, enfrentando um candidato de centro-direita, uma pessoa com a personalidade bem fraca, não é? 30 pontos de vantagem, né? 58-28, caramba, que pancada, né? Então, o que eu percebo? Haviam agentes na sociedade que influenciavam a opinião pública, e o principal deles foi a mídia, continua sendo a mídia, não é? Mas com o advento da internet, da rede social, nós conseguimos equilibrar o jogo e talvez até ultrapassar. Conseguimos até ultrapassar um pouquinho os nossos adversários na influência da opinião pública. E daí que acontece o seguinte, você tem hoje a televisão como um reduto de esquerdistas e a internet com cada vez maior crescimento dos conservadores. Décadas de consolidação da esquerda em todas as instituições do país permitiu que eles criassem uma identidade de esquerda que é facilmente reconhecida. Você sabe quem que é o indivíduo de esquerda? Pelos símbolos, pelo discurso, pelo que defende, pelo que ataca. Agora, com a direita acontece o contrário. Não é? Por quê? Porque a direita ela não teve... As pessoas começam a falar assim, na esquerda é todo mundo unido, na direita todo mundo briga com todo mundo. Por que é assim? Porque a direita no Brasil ela ainda está se definindo. Não é? Então, existem pessoas que são eleitas... Olha que o absurdo que eu vou falar. Um ex-ator da indústria pornográfica foi eleito, né, num partido de direita na última eleição. Tinha como isso dar certo? Não tinha, não é? Então, o que acontece? Às vezes são pessoas que até têm alguma boa vontade, mas quando elas vão ver o que é o sistema, elas quebram no meio. Né? Porque o sistema ele engole as pessoas que não têm virtude. Tá bom? Mas eu não vejo essa coisa do discurso que diz que a direita ela se divide. Eu não vejo assim. Para mim, a direita ela não está se dividindo, ela está se reconhecendo. Ela está criando a sua identidade agora. Tá bom? Mas eu queria tentar dar uma explicação do que é que eu entendo por esquerda e direita, não com o que a gente observa na realidade, não com os dados sensíveis. Né? Fulano é de esquerda porque é de tal partido, de direita porque é do outro partido. Mas eu queria tentar dar uma explicação metapolítica do que é esquerda e direita, para definir o que seria a posição da direita católica quanto à política, e daí a gente tirar as nossas conclusões dessa brevíssima exposição. Então, diante do mundo, existem duas atitudes possíveis. Tá bom? A primeira atitude é de você reconhecer que o mundo é regido por leis superiores, tá? E que não cabe a mim alterar essas leis, mas respeitá-las. Tá? Então, um exemplo bem banal. Olha, aqui eu tenho um lápis na minha mão. Tá? Se eu soltar esse lápis, com toda certeza ele vai cair na mesa. Não existe a menor possibilidade do lápis subir. Por quê? Porque existe uma lei física que diz que os corpos tendem ao repouso no solo. Não é? Eu não tenho como fazer nada a respeito dessa lei. São assim que as coisas funcionam. Tá? E assim como existe uma lei física, existe uma lei moral. Né? A lei da propriedade privada. Esse aqui é o meu livro. Né? Eu comprei esse livro, ele pertence a mim. Se alguém pegar esse livro de mim, eu com toda razão vou ficar indignado, porque ele pertence a mim. Então a propriedade privada também é uma lei natural. Tá? O respeito à vida, o respeito à dignidade da pessoa humana. Tá bom? Então, existe essa atitude de quem olha para o mundo, reconhece que o mundo é regido por leis, tá? E simplesmente o contempla a lei que rege o mundo e, por consequência, contempla também o legislador que criou as leis que regem o mundo. Tá? Esse aqui eu vou dar... É como se fosse... essa é a posição da direita. Tá? É a posição de quem entende que o mundo é regido por leis, com ordem, com harmonia, e que aceita essa ordem. Tá? Essa ordem no mundo nós chamaremos de cosmos. E existe a outra opção, que é a pessoa que olha para o mundo e não enxerga lei nenhuma no mundo. Ela pensa o seguinte: não há uma lei no mundo, não existe essa tal de lei natural, tá? Mas eu tenho inteligência e vontade, e vou colocar a minha inteligência e vontade à disposição do mundo para transformá-lo. Tá? E quando eu transformar o mundo, aí sim ele vai ter algum sentido. Tá? Esse é o pensamento revolucionário. É a pessoa que acha que o mundo é um caos, né? O mundo não tem ordem. Mas no momento em que a sua inteligência atua sobre o mundo, aquilo sobre o que atuou sua inteligência adquiriu sentido. Então, o exemplo claríssimo que explica esse posicionamento é com relação à ideologia de gênero. Né?
Quando você vê um bebê, a mãe pariu a criança, você identifica essa criança sexo masculino, essa criança de sexo feminino. O que é que o ideólogo de gênero vai dizer? Olha, essa criança não é nem do sexo masculino nem do feminino. Quem é você para impor o que essa criança vai ser? E daí que ela tem esse órgão sexual? Isso não quer dizer nada. Tire a sua visão cristã do meu útero e vai começar a dizer coisas absurdas como essa. Então, para o ideólogo de gênero, tanto faz o que o corpo diz. O que vale é o que a pessoa determina de si mesmo. Tá bem? Então, essa é a diferença que a gente vai usar para explicar o que é a direita e a esquerda. A esquerda é a pessoa que não reconhece que existe uma lei que rege o mundo. A direita é a pessoa que olha para o mundo, vê que existe uma lei que rege o mundo e simplesmente contempla essa lei. A pessoa não está preocupada em alterá-la, mas em conhecê-la e obedecê-la. Tá bom? Agora, a posição católica ela está mais próxima da posição da direita, não é? Porque nós católicos reconhecemos que existe uma lei natural que rege o mundo. Mas a nossa posição ela supera a visão da direita, porque nós não apenas reconhecemos que existe uma lei natural que rege o mundo, como também reconhecemos que existe uma lei revelada. Tá? Além da lei natural que a nossa inteligência percebe, existe uma lei revelada que supera a nossa inteligência, né, e que Deus quis dar ao homem, tá? Propositalmente, para que ele pudesse encontrar o caminho da salvação. O que essa lei revelada diz? Que Deus é a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Que os nossos primeiros pais, por uma falta voluntária contra a lei de Deus, cometeram um pecado mortal, que esse pecado nos é transmitido de geração em geração, e que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho de Deus, se encarnou no mundo, tá? Para que, através do seu sacrifício, nós pudéssemos adquirir a salvação de volta. Tá bom? Então, essa aqui é a posição, que eu diria assim, da direita católica. Tá? É a pessoa que reconhece a lei natural e a pessoa que igualmente reconhece que existe uma lei revelada. Tá bom? Existe uma lei que nos foi revelada e que está nos evangelhos e que até hoje ela é preservada, tá? Ela é custodiada por uma instituição criada por Deus, que é a Santa Igreja Católica. Tá bom? Então nós temos o seguinte panorama. Primeiro, uma lei natural, um mundo que é regido pela lei natural. Segundo, um mundo sobrenatural, tá? E nós temos a Igreja Católica, que é quem é responsável por custodiar essa lei revelada. Tá bom? Mas assim como existe uma instituição responsável por custodiar o depósito da fé, aquilo que Deus nos revelou, existem poderes que também são ordenados a sustentar o mundo naturalmente constituído. Eu queria dizer que essas pessoas responsáveis por esses poderes são os príncipes, tá? São os reis, são os soberanos da terra. Mas poucas pessoas entenderiam isso, porque quase não há rei que governa o mundo hoje. Não é? Nós temos o quê? Presidentes, temos ditadores socialistas, mas reis, infelizmente, temos pouquíssimos. Então, nós temos esse panorama, né? Uma lei revelada e uma lei natural, e pessoas a quem cabe custodiar o poder, a lei revelada e a lei natural. Tá bom? Essa sempre foi a visão da igreja. Tá? O Lula ele fez um discurso em agosto, onde ele parecia estar um pouco alterado. Não ajudei nada, né? Porque todo o discurso dele parece estar um pouco alterado. Mas nesse discurso em específico, ele não parecia estar alterado somente por efeito do álcool, mas até por ação do demônio. E é um discurso que ele disse o seguinte, ó. Eu anotei ele aqui no meu celular, só um segundo. Vocês vão lembrar desse discurso. Tem muita fake news religiosa correndo por esse mundo. Tem demônio sendo chamado de Deus e gente honesta sendo chamada de demônio. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado.
A igreja não deve ter partido político, tem que cuidar da fé, não de fariseus e falsos profetas, que estão enganando o povo de Deus. Falo isso com tranquilidade de um homem que crê em Deus. Quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padres ou de pastores. Eu posso me trancar no quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem precisar pedir favor a ninguém. Tá? Então, o Lula aqui, ele fez uma exposição muito breve do que é o Estado laico para ele, né? Que talvez ele reconheça como a gente que existe um poder espiritual, né, e um poder temporal, tá? E que cabem a pessoas diferentes guardar esses dois poderes. Entretanto, o erro é que ele enxerga como se houvesse um certo divórcio entre esses dois poderes. Isso não há, tá bom? Os dois poderes, eles se misturam no sentido de que um poder influencia o outro, né? O poder espiritual influencia o poder temporal, tá? Essa visão política de que a igreja deve influenciar o Estado, ela é uma visão católica, tradicional, tá bom? E ela foi defendida durante toda a cristandade, em que pese que nem todos os reis tenham entendido isso bem, tá bom? Era a doutrina tradicional da igreja. Ela vigorava durante a Idade Média, durante a cristandade, mas o que não quer dizer que os reis respeitavam essa lei. Tá? O que nós sabemos é que houve excessos em que leis, por exemplo, o que houve com o rei Filipe o Belo, que sequestrou o papado para Avignon durante 70 anos. Tá? Mas vejam como essa doutrina ela está exposta no que é chamado de doutrina tradicional das duas espadas. Tá? Então tem um texto do Papa Inocêncio III que vai dizer o seguinte: o Criador do universo estabeleceu duas grandes luzes no firmamento dos céus. A maior para iluminar o dia, a menor para dirigir a noite. Ele fez o mesmo para o firmamento da Igreja Universal, da qual falamos como se fosse um céu, e definiu duas grandes dignidades. A maior para proteger e governar as almas, e a menor para proteger e governar os corpos. Tais dignidades são as autoridades pontifical e poder real. A lua retira sua luz do sol, sendo inferior a ele em tamanho e qualidade, em posição bem como em eficácia. O poder real deriva sua dignidade da autoridade pontifícia, e quanto mais ele escapa da esfera daquela autoridade, menos luz o adorna. Quanto mais dela se aproxima, mais aumenta seu esplendor. Tá bom? Então o Papa está definindo aqui, né, que quanto mais o poder temporal está submisso, né, ao jugo do poder espiritual, melhor o mundo é regido, tá bem? E uma bula, essa bula bem conhecida, Unam Sanctam, de Bonifácio VIII, ele vai dizer a mesma coisa. As palavras do Evangelho nos ensinam, esta potência comporta duas espadas. E aqui ele vai mais adiante. Todas as duas estão em poder da igreja, a espada espiritual e a espada temporal. Mas esta última deve ser usada para a igreja, enquanto que a primeira deve ser usada pela igreja. O espiritual deve ser manuseado pela mão do padre, o temporal pela mão dos reis e cavaleiros, com o consenso e segundo a vontade do padre. Uma espada deve estar subordinada a outra espada. A autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual. O poder espiritual deve superar em dignidade e nobreza toda espécie de poder terrestre. Devemos reconhecer isso quando mais nitidamente percebemos que as coisas espirituais sobrepujam as temporais. A verdade o atesta, o poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo se este não for bom. Ora, se o poder terrestre se desvia, será julgado pelo poder espiritual. Se o poder espiritual inferior se desvia, será julgado pelo poder superior. Mas se o poder superior se desvia, somente Deus poderá julgá-lo e não o homem. Assim testemunha um apóstolo: o homem espiritual julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Tá? Então vejam, é como se a harmonia do mundo, a harmonia das relações entre os estados e a igreja dependesse de um pleno e sábio uso dessas duas espadas. A espada que governa o poder espiritual e a espada que governa o poder espiritual. Mas como nós não somos liberais, não somos igualitários, nós entendemos que a espada espiritual ela governa o poder temporal. Tá bom? Vejam, o Papa, o Bonifácio VIII, ele vai dizer que as duas espadas estão na mão da igreja. E isso fica muito claro, por exemplo, quando... Isso é um episódio que é pouco comentado, mas o próprio imperador do Brasil, ele foi sagrado, imperador por um bispo. Tá? Ele não fez como Napoleão, que coroou-se a si mesmo. Tá? Houve uma cerimônia de sagração do imperador de Dom Pedro I no Brasil. Então, o poder temporal subordinado ao poder espiritual. Tá bom?
e essa definição eu estou dizendo por conta própria, mas eu tenho certeza que ela é correta, que é o seguinte: a harmonia do mundo, tá, depende de que essas duas pessoas, o Papa e a maior autoridade do poder temporal do mundo, governem o mundo com sabedoria. No momento em que essas duas pessoas faltam com a sabedoria, o que pode vir a seguir é uma tragédia pelo mundo. Tá bem? Agora, qual que é o estado dessa questão hoje? Né? Qual é o estado da questão do governo espiritual do mundo exercido pelo Papa e do poder temporal exercido pelos reis? Né? Nós já vamos ver que esses reis não existem mais. Tá? Mas o Papa Leão XIII ele vai lembrar, né, naquela encíclica sobre a Constituição Cristã dos Estados, que houve um tempo em que a filosofia do Evangelho governava as nações. E parece uma espécie de lamento, porque isso não acontece mais. Tá? Então, vamos admirar o que houve na Idade Média, quando os reis e os cavaleiros se lançaram à guerra contra os inimigos da Igreja e inimigos da civilização cristã, como foram as Cruzadas, como foi a Reconquista Ibérica, como foi a Batalha de Lepanto. Mas vamos ser bem realistas e perceber que esse momento passou, infelizmente. Tá? Eu não sei se existem hoje chefes de estados que obedecem verdadeiramente os conselhos da Igreja. Em 1517, rebenta uma revolução protestante pelo mundo. Né? É uma revolução que tem um problema teológico, sobre a graça, sobre a superação do pecado, mas é uma revolução que também tem um problema político. Que é o problema sob a autoridade do Papa. Não é? Então, os reis eles se divorciam do Papa e acontecem casos bizarros, como é o caso da Inglaterra, onde o próprio rei se proclamou chefe da Igreja da Inglaterra. Não é? Depois você passa, o tempo vai... vamos adiantar um pouco no tempo, vamos chegar a 1789, rebenta uma segunda revolução de proporções universais no mundo, que é a Revolução Francesa, e essa revolução ela vai disseminar o liberalismo pelo mundo. Tá bom? Agora, de 1789, essa revolução ela caminha até que em 1917, em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, nós temos, infelizmente, o esfacelamento do último império cristão do mundo. Tá bom? Que foi o Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro ele é dissolvido. Tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, não é mais uma nação católica que aparece como, entre aspas, como os mocinhos, não é? E é aberto o caminho para que uma nação liberal, que surgiu pouco antes da Revolução Francesa e que durante todo esse tempo foi crescendo em tamanho, em prestígio, em poderio econômico, apareça como a salvação do mundo, que são os Estados Unidos da América. Tá? Então, desde o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos têm caminhado, têm progredido pelo mundo para assumir, como se eles estivessem segurando hoje essa espada do poder temporal que é exercido, que representa os valores do Ocidente. Tá bom? Mas, como eu falei, os Estados Unidos não é mais um país católico, é uma democracia liberal. Tá? Então, é dizer basicamente o seguinte, que esse poder temporal ele continua sendo exercido pelo Papa. Tá? Mas o poder temporal ele não é mais exercido por um rei católico. Ele é exercido por um presidente de uma nação liberal, tá? De uma nação de maioria protestante. Mas, ainda assim, o poder que ele exerce, a influência que ele tem sobre o mundo é gigantesca. O que o presidente dos Estados Unidos exerce sobre o mundo, o presidente do Peru não consegue fazer, do Chile, da Guatemala. Tá? É um poder único. É um poder único sobre a Terra. Agora, quem são as pessoas que exercem esse poder atualmente? Hoje. Né? Hoje. Quem que é o grande representante do poder espiritual na Terra? É o Papa Francisco. Né? E quem que é o grande representante do poder temporal atualmente? É um velho gagá, né? Chamado Joe Biden. Tá? Agora, eu queria comentar com vocês, né, 4 pontos de cada um dessas duas figuras para mostrar a tragédia da condução política
que eles têm feito pelo mundo. Tá? Eu não vou comentar nenhum desvio teológico do Papa Francisco, porque não é o objetivo da exposição, e porque eu também não sou teólogo. Mas eu quero comentar, e eu vou fazer duras críticas aqui, ao Papa Francisco enquanto chefe de Estado. Em 4 pontos. O primeiro, legalização do aborto na Argentina. Não é? A Argentina era um dos poucos países que ainda havia no mundo que não tinha lei de aborto. No primeiro ano de pandemia, 2020, uma lei passou... Aliás, já tinha passado uma lei no ano anterior, mas ela foi bloqueada na Câmara. Dessa vez, a lei passou na Câmara, chegou ao Senado. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui entraram em contato com senadores da Argentina, gravaram vídeos, mandaram mensagem, fizeram de tudo para que não acontecesse essa tragédia. Entretanto, vamos ser muito honestos, não houve a mesma vontade de lutar contra a lei de aborto na Argentina pelo Papa Francisco, que inclusive é argentino. Né? Vocês já imaginavam o que teria acontecido se o Papa Francisco tivesse ido à Argentina pessoalmente e dito: eu quero todos os católicos comigo, no dia da decisão nós vamos entrar no Senado, eu quero ver o que eles vão fazer. Vocês imaginaram 4 milhões de pessoas tomando as ruas de Buenos Aires, se eles teriam coragem de assinar essa lei? A ACI Digital, que é uma mídia que não é tradicionalista, é uma mídia que trata mais de questões pró-vida, ela publicou uma reportagem no dia seguinte chamada Um Silêncio Calculado, né, que é uma crítica de um jornalista argentino sobre por que o Papa Francisco silenciou a questão do aborto na Argentina. Então esse é o primeiro ponto. No país dele, uma lei que autoriza o assassinato de crianças até a 16ª semana de gestação e nenhuma palavra da parte dele. Segundo, a implementação do passaporte sanitário no Vaticano. Tá? Então, um católico que quiser se confessar, que quiser fazer uma peregrinação à Basílica de São Pedro, ele não pode entrar no Vaticano se ele não tiver tomado vacina. Não é? Que absurdo. Caramba, que absurdo. Eu tenho dito isso muito nos últimos 2 anos, o passaporte sanitário não controla o vírus. Veja um caso dos cruzeiros que trafegaram pela costa brasileira, era exigido passaporte sanitário, PCR, e o que aconteceu? Surto de Covid, porque o passaporte não controla o vírus, o passaporte controla o que importa. O passaporte é um instrumento de controle social, e isso dentro do próprio Vaticano. Né? Pessoas que não receberam vacina tendo acesso aos sacramentos dificultado. Terceiro ponto, repressão do Daniel Ortega contra a Igreja Católica na Nicarágua. Não é? Como falta uma condenação mais veemente, não é? Eu tive o trabalho de procurar alguns estudos sobre o que vem acontecendo com a igreja na Nicarágua. E em abril de 2018 houve um protesto contra uma reforma da Previdência feita pelo Daniel Ortega. As pessoas tomaram as ruas, ele desistiu da reforma, mas as pessoas queriam a deposição dele. E ele reprimiu as manifestações. A Igreja Católica acolheu os manifestantes dentro das igrejas e começou tiro de fuzil dentro da igreja, né? Granadas sendo lançadas dentro da igreja. E desde 2018, Daniel Ortega tem a Igreja Católica como inimigo. E uma jornalista ela contabilizou centenas de atentados contra padres, centenas de discursos contra a igreja. Né? O primeiro deles foi uma militante russa que jogou ácido sulfúrico no rosto de um padre que atendia a confissão. Né? Não sei se vocês sabem disso, mas as Irmãs da Caridade foram expulsas da Nicarágua. Como é que é o nome do bispo que representa a igreja? O núncio apostólico da Nicarágua, do Vaticano na Nicarágua, já foi mandado embora há uns 3 anos. Os bispos que discordam no governo já foram exilados também. E você não vê um protesto, você não vê assim, uma ação enérgica, uma pena canônica, nada acontece. E o último que eu queria comentar é uma relação horrível que o Papa Francisco tem com o próprio presidente dos Estados Unidos da América, que é um abortista declarado, tá? E que o Papa parece não ter nenhuma vergonha de recebê-lo no Vaticano. Né? Nenhuma vergonha. Inclusive, houve outro caso da Nancy Pelosi, que o bispo dela a excomungou, você está proibido de receber a comunhão. Ela foi ao Vaticano e comungou como se nada tivesse acontecido. Vocês sabem da lei, da decisão da Suprema Corte Roe contra Wade, né, de 1973, que completou 49 anos esse ano, e no dia da festa do Sagrado Coração de Jesus foi revogada pela atual composição da Suprema Corte.
numa votação 6-3. Eu não sei se vocês sabem que dos 6 juízes que votaram contra, 5 são católicos. Tá? Num país de origem liberal, num país de origem protestante, 5 católicos como protagonista do maior movimento contra-revolucionário das últimas décadas, que foi a reversão de uma lei que matou 50 milhões de crianças inocentes. E não teve uma palavra do Vaticano, uma palavra da Santa Sé que parabenizasse esses juízes. Parabéns, como me orgulha ter católicos defendendo a vida, que vitória importantíssima. Tá? Então vejam a tragédia, tá, que é o Papa Francisco enquanto chefe de Estado. Não vou comentar o que eu penso dele enquanto chefe da Igreja, mas enquanto chefe de Estado, que tragédia, tá, que é o Papa Francisco. Agora o segundo, o Joe Biden. A mesma coisa. Primeiro ponto, a reversão do caso Roe contra Wade. Né? O caso foi revertido durante o mandato dele e ele, que se diz católico, deveria apoiar. O que ele fez? O contrário. No dia seguinte começou a movimentar o governo federal, o executivo, no sentido de que se fizessem decretos que facilitassem o acesso ao aborto. Não é? Porque o Roe contra Wade não anulou a lei de aborto, né? Mas ela jogou a questão de volta para os estados. E aí os estados vão ter que brigar. E aí estados que são de maioria democrata, como é, por exemplo, a Califórnia e Nova York, certamente terão leis favoráveis ao aborto. Tá bom? A implementação do passaporte sanitário no mundo inteiro. Imaginam o que aconteceria sob o regime do Trump, aquele caso do Charlie Gard. Né? O que o Trump fez para salvar aquele menino? Ele concedeu cidadania americana para ele. Vocês acham que alguém teria coragem de desligar os aparelhos de um cidadão americano fora dos Estados Unidos? É preciso peito para fazer isso, não é? Agora, o passaporte sanitário ele apareceu durante o governo do Biden. Eu tenho certeza que não foram poucos os americanos que que no mundo todo foram impedidos de viajar para certos países e nenhuma palavra dele. Né? São cidadãos dele sofrendo discriminação por um absurdo, uma falsa ciência, nenhuma palavra dele. Terceiro, retirada das tropas americanas do Afeganistão. Foram as tropas sair para o Talibã tomar. Não é? E o último, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Se fosse o Trump, o presidente dos Estados Unidos hoje, jamais o Putin teria coragem de fazer isso. Jamais. Tá? Isso no exército a gente tem um ditado, né, que o fulano é maluco só até encontrar alguém que é mais maluco do que ele. Né? Jamais ele teria coragem de fazer o que fez. Só que o Biden é tão fraco, mas tão fraco, que até um país, sei lá, um Uruguai teria coragem hoje de invadir a Ucrânia, sob essa custódia que ele exerce sobre o mundo. Tá bom? Então, vejam, esses poderes espiritual e temporal, né, que garantem o equilíbrio e a paz no mundo, a harmonia do mundo, eles estão hoje em completo estado de destruição. Tá? O poder espiritual pela política desastrosa do Papa Francisco e o poder temporal pela política desastrosa do presidente dos Estados Unidos. E acontece o seguinte, se esse poder sofrer um abalo tão grande, o poder espiritual, ao ponto do Papa da Igreja Católica perder a influência que ele exerce sobre o mundo, o que é que acontece? Bom, outra religião vai tomar o lugar que cabe à Igreja Católica. E aí você tem um avanço islâmico pela Europa, mas pior do que o avanço islâmico, você tem o ressurgimento, e agora com toda a força, com toda a virulência, do neopaganismo pelo mundo. Né? O mundo está se convertendo ao paganismo, sob os olhos da Igreja, e a Igreja não consegue agir. Pior, às vezes a Igreja coopera. Tá? Lembram do Sínodo da Amazônia? Né? Eu li aquele documento exaustivamente, o Instrumento Labores do Sínodo da Amazônia. E ali estava escrito muito explicitamente de que a Igreja não deveria tentar impor filosofias e teologias para os índios. Dom Bertrand sempre comenta nas palestras dele de certo bispo que comemora, olha, já faz 30 anos que a nossa diocese não batiza ninguém. Se o Papa Francisco arrebentar esse poder espiritual que é exercido pela Igreja, outra religião vai assumir. Tá? Ou o islamismo, ou o paganismo. Outra religião, infelizmente, vai tomar as rédeas do mundo. E agora, o que acontece se o poder temporal, ele hoje, deixar de ser exercido pelo presidente dos Estados Unidos? Existe alguma outra nação no mundo que tem condições de peitar
né, de se equiparar aos Estados Unidos da América? Existe, né? Que nação que é essa? É a China. É. Agora, o que significaria para o mundo, né, ter o poder temporal exercido por uma pessoa como Xi Jinping? Basta a gente olhar qual que é a situação da China. Tá? O que acontece na China hoje? Existe um imenso aparato tecnológico espalhado pela China que realiza uma vigilância em ambiente real e virtual de cada um dos 1,4 bilhão de cidadãos que existem na China. Tá? Então, câmeras de reconhecimento facial, 600 milhões de câmeras de reconhecimento facial. Isso que acontece aqui da gente estar conversando um assunto e o Instagram recomendar, né? Isso acontece na China, só que não é o Instagram que está escutando os chineses, é o próprio Partido Comunista. E não bastasse essa eterna vigilância, eles estabeleceram um sistema de pontuação para começar a adequar o cidadão à régua moral do Partido Comunista. Esse instrumento é o quê? É o sistema de crédito social. Tá? Então, o cidadão que não se adequa ao modo como pensa o Partido Comunista, ele vai viver uma vida do cidadão de segunda classe, né? Muito parecido com o que aconteceu com quem recusou a vacina durante a pandemia. Então, lá na China, se você joga lixo no chão, você recebe uma punição no sistema de crédito social. Tudo bem? Se você comete um pequeno furto, roubou uma maçã, opa, a câmera te pegou, você perdeu ponto no sistema de crédito social. Até que tudo bem, né? Agora, se você faz uma crítica contra o Xi Jinping na internet, você também perde ponto no sistema de crédito social, a coisa começa a ficar feia, né? Se você frequenta um culto não autorizado pelo Partido Comunista, você também perde ponto no sistema de crédito social. E o que acontece com uma pessoa que tem uma pontuação baixa? Ela não consegue entrar no mercado, ela não consegue matricular o filho num colégio, ela não consegue subir, ser promovido no seu emprego, ela não consegue concorrer a uma vaga para ser um funcionário público, ela não consegue viajar de trem, ela não consegue nem pedir um passaporte para poder ir embora da China. Que foi exatamente o que aconteceu com o passaporte sanitário no Ocidente. Não é? Então, a pandemia ela criou um ambiente de clamor do povo. Estado, pelo amor de Deus, governe as nossas vidas. Nos deixe trancado em casa. Nós queremos ficar trancado em casa assim, por favor, nós só não queremos morrer. O Estado, tá bom, já que vocês imploram, a gente vai fazer isso sim. Né? E no momento em que o Estado ele obteve esse total poder, né, poder sobre o cidadão, não foi para preservar a liberdade, não foi para salvá-lo, não. Foi para poder começar a controlá-lo. Tá bem? Então, nessa falência da democracia americana, da democracia liberal americana, morrem todas as outras democracias que existem pelo mundo. Quando nós vimos aquela fraude na eleição americana, o que é que todo mundo pensou de imediato? Pô, se fraudaram lá, imagina o que vai acontecer aqui. Mas não foram só os brasileiros que pensaram isso, foram os chilenos, os uruguaios, os italianos, todas as pessoas que vivem em países governados por democracias no mundo pensaram a mesma coisa. Se lá aconteceu, o que não vai acontecer aqui? Porque a democracia americana ela era o sol que iluminava as outras democracias do mundo. Tá? E o que é que nós estamos vendo agora? Né? Esse sol se eclipsar, né, e dar lugar ao novo lume da civilização, que é uma tirania, né, onde o Estado exerce um poder imenso sobre a vida de cada cidadão, e essa tirania é sustentada por um imenso aparato tecnológico que não existe precedente na história. Tá? O único lugar onde é possível ver o que acontece na China é no 1984, do George Orwell, e também no Big Brother Brasil. Né? Só que no Big Brother as pessoas têm uma vida bem burguesa, na China certamente não é essa vida que eles detêm. E agora, e eu já estou me encaminhando para o fim, para passar para o Álvaro. A pergunta que fica é o seguinte: o que é que nós brasileiros temos a ver com isso? Né? E mais específico para o público que nos assiste, o que é que nós brasileiros e católicos temos a ver com a falência das democracias liberais e a possível ascensão... Desculpa, eu vou até mais longe. A falência da democracia liberal, a dinamitação da Igreja Católica, não é? E o advento do paganismo pelo mundo e o surgimento de um poder tirânico
só descrito numa distopia. Né? O que é que nós temos a ver com isso? Nós temos a ver que talvez o Brasil tenha sido o país que melhor se comportou durante a pandemia. Né? Porque, e vejam aqui, os mesmos casos que a gente citou, olha, os mesmos casos, legalização do aborto na Argentina, no dia seguinte o Bolsonaro se manifestou, enquanto eu for presidente do Brasil, nunca haverá uma lei de aborto, nunca. E eu digo mais, o STF deveria passar uma lei, uma decisão de ativismo judicial autorizando o aborto até a 10ª semana de gestação, naquela DPF 442. Isso deveria ter acontecido. Só que o STF está tão preocupado em anular as ações do governo Bolsonaro que eles não conseguem nem pensar isso. Né? Eles não conseguem pensar em assassinar crianças, enquanto se preocupam com o presidente. A implementação do passaporte sanitário no Vaticano, no mundo inteiro. Não houve nenhuma lei de passaporte sanitário a nível federal no Brasil. Nenhuma lei. Nenhuma. Tá? O que houve, inclusive aqui no Rio de Janeiro, pasmo, no Rio de Janeiro também não houve lei de passaporte sanitário, houve um decreto, e graças a esses covardes que sentam aqui, esses 56 covardes que sentam aqui na nossa Câmara Municipal, esse decreto não foi derrubado. Mas só não foi derrubado porque eles são covardes, são falsos representantes do povo. Tá? Covardes, traidores. Se fossem homens de verdade, se honrassem o mandato e honrassem o povo, não teriam permitido isso. Não teriam feito essa desgraceira que aconteceu no mundo. Eu perdi minha avó no dia 4 de dezembro do ano passado. E para entrar no hospital só podia entrar quem tivesse tomado vacina. Mas eu não sou covarde igual essas pessoas. Eu botei uma farda. Fui fardado para o hospital. Queria ver quem quer me parar. Fardado. Falei assim, irmão, estou indo ver minha avó, 303. Aí o cara falou assim, não, sim, senhor, só subir aqui. E ali eu beijei a mão da minha avó, fiz uma oração, chorei no leito da minha avó e nunca mais a vi. Só a vi de novo no enterro. Não podia deixar meu pai enterrar o filho e a mãe no mesmo ano sozinhos. Né? Graças a esses canalhas, esses covardes que traíram o nosso povo. Tá? Mas se esses covardes traíram, o nosso presidente não traiu. Tá? Então vejam, de algum modo, hoje o Brasil ele é o foco do mundo, porque aqui é o último reduto dessa promessa da democracia, que é uma promessa falsa, mas dessa promessa de liberdade, dessa promessa de respeito à dignidade da pessoa humana. Nós somos o último grande país que não aceita a lei de aborto. Tá? E os católicos cada vez têm vejam, os protestantes já sabem quem vão votar. Eles votam, aliás, eles estão votando muito bem. Né? O Lula não se cria entre os protestantes. Né? Mas, infelizmente, entre os católicos ele se cria. Aliás, vocês viram a publicação que o Lula fez no Instagram hoje? Eu preciso ler. Espero que não faça barulho como fez o celular da Shirley, mas... Eu vou ler aqui para vocês. Eu faço questão. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é cristão, compartilhe a verdade. 1. Lula acredita em Deus e é cristão. 2. Lula não tem pacto nem jamais conversou com o diabo. Lula acredita que um presidente deve cuidar de quem tem fome. Com Lula na presidência, o Brasil viveu um momento de prosperidade e o país chegou à 6ª maior economia do mundo. E a foto, vocês conseguem ver, é ele assim com as mãos juntinhas, como quem está fazendo uma oração. Olha, veja que coisa ridícula, né? Que coisa ridícula. Ele sabe que não se cria entre os protestantes. Ele está fazendo isso aqui é para a gente, sabe? Porque essa mesma covardia que nós vemos entre os membros do Legislativo da Câmara do Rio de Janeiro, nós vemos entre quem? Entre a hierarquia da igreja, né? Bispos covardes que têm medo de condenar o comunismo, têm medo de falar que o católico não pode votar no Lula. Não é? E é graças a essa covardia que nós tivemos esse resultado do domingo. Porque se eles fossem homens e honrassem a batina e honrassem as promessas, né, que fizeram no dia da ordenação, não teriam feito isso com a gente. Tá? Mas porque são covardes, né, eu falo sempre isso para os meus soldados. A covardia dos bons é um convite à ousadia dos maus. E porque eles são covardes é que os maus fizeram isso. Tá? E agora vejam, e já para terminar aqui, já me encaminhando muito para o fim, para passar para o Álvaro, eu tentei olhar com olhos espirituais o que foi aquele debate na Rede Globo, o último debate. Não é?
Bom, você tinha o presidente Bolsonaro, você tinha um sacerdote ordenado numa igreja cismática, nacionalista, que não sei o quê, e você tinha lá do outro lado todo tipo de torpeza, indelicadeza. A onça, né? Você tinha onça, você tinha... enfim, todo tipo de personagem, não é? O Bolsonaro, ele era o candidato que tinha realmente condições de vencer a eleição, não é? E o padre foi uma incompleta surpresa, não é? Olha, o padre, ele falou do inferno, falou de condenação, falou que o sacerdote, eu sei que quer morrer, porque eu morro todo dia como sacerdote. O padre acabou com a onça, né? O padre acabou com Lula e o padre acabou com o Bonner, né? Nem o Bonner aguentou o padre, não é? O Lula falava, não vai vencer, interrompia toda hora, chamava o Lula de abortista. E algumas pessoas podem falar com razão o seguinte: mas o Bolsonaro, ele não é um homem que está em estado de graça, ele é um recasado, não é? E esse padre é um padre cismático, isso aí nem é padre de verdade. Aliás, algumas autoridades da igreja se apressaram em mostrar que ele não era, não é? Mas sabe por que acontece isso? É para envergonhar quem deveria estar na luta, que somos nós católicos. Tá? Porque existem aí fora no Brasil, creio eu, milhões de católicos que estão em estado de graça. E milhões não, mas milhares de sacerdotes, né, que são devidamente ordenados, estão na estrutura visível da Igreja Católica. E onde estão essas pessoas agora no momento que o Brasil geme? Né? Onde estão esses covardes, esses ratos? Né? Onde eles estão? Nossa, é revoltante ver isso. Eu não queria que fosse o padre Kelmo que fosse nos defender. Realmente não era para ser ele, mas onde estava o Dom Valmor, que é o presidente da CNBB? Onde estavam os cardeais brasileiros que existem, né, para defender a igreja? Foi necessário que um homem que passou por divórcios e que passou recentemente, lamentavelmente, uma lei que facilita a laqueadura, defendesse as famílias cristãs, né? E foi necessário que um padre que é um padre cismático falasse sobre inferno em rede nacional, porque é naquela mesma emissora um padre que fica dançando com mulher ao invés de falar de inferno, não é? Cardeais, onde estão os senhores? Vocês vão deixar o Brasil ser jogado no esgoto do comunismo? Vai valer a pena o silêncio por conta disso? Tá? Então vejam, por que o Brasil é a última cruzada? Né? Mais uma vez, os protestantes já definiram o voto deles. E eles votam muito bem. O Lula não se cria entre os pastores. Agora, o que teve de bispo durante essa eleição... Vocês sabiam que o Molon foi o responsável pelaquela ADI que impediu a polícia de subir favela e permitiu o crescimento do poderio bélico do tráfico e que talvez tenha matado algumas pessoas aí pelo nosso estado do Rio de Janeiro? E esse mesmo Molon foi recebido por inúmeros bispos da Regional Leste 1 da CNBB? Que traição, que covardia. Que covardia. E aí, já para terminar mesmo, para passar para você, Álvaro, eu só queria dizer uma coisa. A covardia não é um atributo típico do católico. Tá? O católico é corajoso, o católico tem virilidade. Tá? E o Bruno falou que antes, pode ser que a profecia de Simbri seja para hoje. Que seja. Que seja. Tá? Porque morrer defendendo a fé e defendendo o Brasil não é vergonha para ninguém. Tá? Pelo contrário, é motivo de grande orgulho. Se esse for o nosso caminho, se foi isso que Deus nos preparou, que seja, morramos como católicos e como patriotas, e não nos envergonharemos. Não nos envergonharemos. O que eu disse na Liga, é melhor o solo do Brasil sujo, de vermelho com o nosso sangue, do que a nossa bandeira verde e amarela suja, com vermelho, com a foice e o martelo dos comunistas. Eu sempre falo, e agora sim, já para terminar mesmo. Eu sempre comento, sempre nos últimos 3 meses, eu comento sobre aquele episódio do março de 64. Né? Porque o março de 64 foi um mês tão tenso quanto é o outubro de 2022. Tá? As pessoas tinham pavor, elas sentiam que o comunismo estava chegando no Brasil. Né? E o que elas podiam fazer? Como que elas podiam lutar contra os comunistas? Não é? E aí, no 13 de março de 64, aconteceu o protesto da Central, aqui na Central do Brasil.
várias bandeiras comunistas levantadas, vários sindicatos, e todo mundo sentia, meu Deus, essa é a hora negra. Essa é a hora que o Brasil vai sucumbir. Né? Mais um observador da esquerda, que era o Arnaldo Jabbour, ele resolveu olhar para o outro lado. Não para o que acontecia no protesto, na Central do Brasil, mas para o que acontecia do Flamengo ao Leblon. Né? Ele olhava em cada prédio, em cada janela de apartamento havia uma vela acesa. O que era essa vela acesa? Eu já contei do ponto de vista do Arnaldo Jabbour. Eu queria contar agora do ponto de vista do Gustavo Corsão. Ele disse o seguinte: aceleraram seus acontecimentos depois do comício na Central do Brasil no dia 13 de março. Lembro-me bem e gostaria de que todos rememorassem aquela tarde sinistra. Sentíamos uma ameaça pesada e próxima. Dir-se-ia que até no céu carregado se viam prenúncios de desgraça, como foi domingo. Estavam ali reunidos os possessos que desejavam reduzir o Brasil a um presídio com 80 milhões de detentos. Um matutino compusera sua primeira manchete com o novo título, Comissário do Povo. O agrupamento popular relativamente pouco numeroso que cercava o palanque procurava compensar sua tenuidade com multiplicação de gritos e de gestos. Exatamente o que acontece hoje, sem apelo popular, mas com grito. Tá? Os revolucionários têm mais ódio do Brasil do que nós temos amor. Um padre de batina pulava quase 1 metro de altura cada vez que seu sistema nervoso era percorrido pelas descargas vindas dos slogans. Aqui nós podemos imaginar o padre Júlio Lancelotti pulando de alegria. E o povo? O povo, que a UNE chamava de antipovo, olhava com medo e repugnância a desordem crescente. O que acontece hoje? Greve todos os dias. Naquela tarde sombria e lívida, com contraste de tempestade e bonança, havia falta de luz, racionamento da light. O empreendimento tinha financiamento estrangeiro, mas precisava de um aval do governo brasileiro e, portanto, de uma assinatura do presidente. O empreendimento de uma melhoria do sistema elétrico do Rio de Janeiro. 2 vezes teve a empresa de dispensar seus trabalhadores para reatualizar os orçamentos, porque o presidente Juscelino, como omissão criminosa, deixava de assinar seu compromisso. Durante 1 ano andavam os homens da empresa a procurar o presidente sem conseguir seu rabisco, que ativaria uma enorme construção que traria luz e conforto a 4 milhões de cariocas. Em nosso bairro as ruas estavam vazias. E nos rebordos das janelas víamos durante todo o dia velas acesas em sinais de que naquele apartamento rezava-se pedindo a Deus que não permitisse o assassinato do Brasil. Creio que foi nesta semana que um colunista católico escreveu que as reformas anunciadas por Goulart coincidiam com o ensinamento de João 23. Não precisamos lembrar dessa parte. Mas fiquemos com esse final. Das janelas víamos durante todo o dia velas acesas, em sinal de que naqueles apartamentos rezava-se pedindo a Deus que não permitisse o assassinato do Brasil. Quantas pessoas pensam em vamos para as ruas, vamos tomar as ruas, e o que é que nós vemos crescer no meio dos católicos leigos? Esses católicos abandonados pela hierarquia. Correntes de oração, não é? Pessoas querendo rezar o rosário, como foi anunciado aqui, o rosário 10 horas da noite, jejum, abstinência, oração. Ou seja, se o Brasil for salvo, não será por forças humanas. Não contemos com isso. Né? A oração que nós fizemos antes de começar a aula, que é uma oração que a Princesa Isabel fez a Nossa Senhora Aparecida. Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curvo, pois sois a rainha do céu. E eu vos dou o tão pobre presente que seria uma coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente por mim e governe perpetuamente o Brasil. Isso não é um poder espiritual, é um poder temporal. Tá? Nossa Senhora governa o Brasil, não os comunistas. Nossa Senhora governa o Brasil, não essa mídia imunda. E se a coragem dos católicos hoje está entre os leigos, que assim seja. Não deixaremos a destruição do Brasil. E eu conclamo todos os católicos até o dia 30 de outubro, e principalmente depois, não abandonar o projeto do Católicos ao Combate. Tá? Não é um projeto político, é um projeto para o nosso país.
não ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, mas ou ficar a pátria católica ou morrer pelo Brasil. Não deixemos o Brasil morrer na mão dos nossos inimigos, na mão dos inimigos de Deus. Lutemos pelo Brasil, lutemos com todas as nossas forças, ofereçamos ao Brasil orações, sangue, suor e lágrimas. Ou ficar a pátria católica ou morrer pelo Brasil. Ou o Brasil será católico ou não será nada. E o Brasil não será nada, o Brasil será católico sim. Ele nasceu terra de Santa Cruz, ele vai morrer terra de Santa Cruz. Muito obrigado.